Páscoa. Praticamente tudo o que se passou aqui nesta manhã foi alusivo a este momento que nós vivemos, a esta época que nós vivemos, a Páscoa. Escravidão, liberdade, morte e ressurreição. A história da Páscoa fala-nos sobre estas realidades. A Páscoa começou há muitos anos. Ela começou no Egito, com o povo de Israel, o povo hebreu que estava escravizado e que pelas mãos de Moisés é liberto por Deus para uma vida de paz, para uma vida de justiça, para uma vida de prosperidade e para uma vida de abundância. E durante praticamente 2000 anos, o povo hebreu contou esta história numa festa, e por curiosidade, esta festa era a festa da Páscoa. As famílias, à semelhança do que tinham feito no Egito, arranjavam um cordeiro, faziam uma refeição e nesta refeição eles lembravam a grande história da libertação. Até que Jesus entra em cena, uns bons anos mais tarde. E João Batista aponta dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus. E meus irmãos, quando João Batista aponta a Jesus dizendo eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos estes que celebravam a Páscoa lembraram-se daquela Páscoa do Egito. E é claro que também foi exatamente numa celebração de Páscoa que Jesus esteve com os seus discípulos, que Jesus toma o pão e toma o vinho e diz o seguinte: este pão é o meu corpo, que é partido. Este vinho é o meu sangue, que é derramado. E de seguida diz: e esta é uma nova aliança. Amém. Jesus entrega a sua vida na morte e de seguida ele retoma a sua vida na ressurreição. E hoje, porque ele vive, nós somos completamente livres. Amém. Porque ele vive, nós somos completamente livres e temos a vida eterna em cada um de nós. Amém. Mas lanço-vos a pergunta: que liberdade é esta? Que liberdade é que nós estamos a falar? Aquela Páscoa do Egito celebrava uma liberdade política, uma liberdade económica, de um povo oprimido por uma potência, oprimido por um império que promoveu a escravidão naquele povo. Mas com certeza não é disso que nós estamos a falar nos dias de hoje. Qual é a nossa grande escravidão? Pergunto eu. Qual é o nosso grande inimigo? Qual é o nosso grande pavor? Qual é o nosso grande medo? Não é o Egito? Não é Roma? Também não é a Rússia? Nem os Estados Unidos? Não é nenhuma potência política? O nosso grande inimigo, meus irmãos, segundo o que a palavra de Deus nos revela, é a morte. O nosso grande inimigo é a morte. Por isso que a Bíblia diz, na sua Páscoa, na sua morte, na sua ressurreição, Jesus não apenas venceu a morte, mas também libertou todos aqueles que por meio da morte viveram escravizados. Amém. O que é que isto quer dizer? Como é que o medo da morte nos pode escravizar? Ia pedir a mesa para aqui, mas não dá. Mas
Como é que o medo da morte nos pode escravizar, meus irmãos? Todos nós um dia vamos morrer, sabemos disso. A cada minuto que passa é menos um minuto de vida que nós temos, certo? Todos nós iremos morrer, ninguém fica cá com este corpo para relíquia. Inevitavelmente, a cada dia que passa, caminhamos para a morte. E porque sabemos disso e temos consciência disso, tudo o que nós fazemos, consciente ou inconscientemente, fazemos impelidos por esta noção de morte. Então, porque sabemos que vamos morrer, que estamos a andar em direção à morte, todos nós, acabamos por fazer de tudo para tentar esquecer isso. Fazemos de tudo para tentar enganar a morte, para agarrarmos o máximo de vida que nós conseguimos, para tentarmos agarrarmos à vida de todas as maneiras possíveis e imaginárias, porque queremos viver. O que por vezes, e prestem atenção, nos leva a viver de uma forma, deixem-me dizer, um pouco egoísta. Porquê? Eu quero mais, isto é meu, isto é só meu, isto é para mim, eu quero mais vida do que aquele tem, este pedaço maior é meu, não é deles, é meu, este emprego é meu, este salário é meu, a vida que eu tenho é minha, esta mulher é minha, esta criança é minha, esta vida é só minha, eu sei que só vou viver uma vida, então eu quero fazer de tudo para eu a viver da melhor maneira, para ser o mais feliz que eu puder ser. Eu quero mais vida, e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. E tento, contudo, agarrar-me para conseguir mais vida para mim, e para mim, e para mim, e para mim. Mas, meus queridos irmãos, quanto mais eu me agarro à vida, quanto mais eu busco as coisas para mim, para tentar ter mais vida, mais eu me estou a lançar nos braços da morte. E porquê? Porque esta forma de viver, mais para mim, é meu, é só para mim, faz com que quando eu menos espere, eu já esteja dentro de uma gaiola ou dentro de uma jaula. E uma gaiola de quê? Gaiola de uma vida autocentrada, de uma vida voltada para mim mesmo, de uma vida em que eu quero mais, só para mim, e tudo o que eu vejo, e tudo o que eu desejo, tudo isso é meu e é para mim. Esta vida fica presa, fica aprisionada nesta prisão que se chama ego. Ego. Eu. E sou eu. E porquê é que por vezes vivemos assim? Por medo da morte, nós queremos mais vida. Mas o que nós precisamos descobrir, meus irmãos, é o que estamos a celebrar no dia de hoje. E o que estamos a celebrar no dia de hoje, meus irmãos, é que a verdadeira vida é a vida que é doada, que é dada. A verdadeira vida é a vida que é entregue como um dom, que está disponível para o próximo. Porque nesta escravidão em que toda a gente, com medo da morte, quer mais vida para si, inclusive até acabamos por querer usar-nos dos outros para que os outros proporcionem mais vida
para nós. Mas vejam que Jesus diz, quando Ele entra em cena: vocês estão no caminho errado. Vocês estão a andar em contramão. A vida verdadeira não é a vida do movimento de lá para cá, para mim, para o meu ego, para o meu eu. A vida verdadeira é a vida que é de cá para lá. É a vida que é de cá para lá. É a vida que eu posso dar aos outros. Na ressurreição de Jesus Cristo, há a inversão da polaridade da vida. O que é que eu quero dizer com isto? O paradigma do mundo é viver antes, morrer depois. Viver antes, morrer depois. Mas em Jesus Cristo é substituído por morrer antes e viver depois. Morrer antes para o meu eu, para o meu ego, e viver depois para aquilo que Cristo quer fazer na minha vida. Sujeitar a minha carne, sujeitar a minha vida à vida de Jesus. Então eu tenho que morrer para mim próprio, para viver para Ele. Amém! E isso é vida plena. Isso é vida. A real densidade da vida é aquela que Jesus Cristo conquista na sua ressurreição. O ressuscitado, notem, tem uma vida que não morre mais. Amém! O ressuscitado tem uma vida que não morre mais. A vida na sua plenitude exige a morte. Somente depois de morrer é possível viver verdadeiramente. Quem vive preso ao paradigma do mundo, ao paradigma antigo que é viver antes, morrer depois, está preso a uma qualidade de vida que é finita, contida nos limites da mortalidade. Por mais que se esforce, por mais que faça tudo aquilo que esteja ao seu alcance para superar o drama da morte, estará sempre combatendo um inimigo com quem não se pode negociar. Deus transbordou de si. Deus transbordou de si. Deus criou e ao criar, Ele doou-se de si mesmo. Doou vida, doou-se a si mesmo. Assim como Jesus fez. Vejam, a minha vida, disse Jesus, ninguém a tira de mim. Há alguns que pensam que tiraram a vida a Jesus, mas ninguém tirou a vida a Jesus. Jesus diz, a minha vida de mim mesmo a dou. Ele a deu, ninguém lhe a tirou. A vida de Jesus é dom, a vida de Jesus é doação, a vida de Jesus é algo de dádiva para cada um de nós. Jesus é livre e ao fazer da sua vida doação, dádiva, Ele ensina-nos o caminho da vida. Ele mostra-nos o caminho da vida e coloca-nos de novo na rota da vida, da liberdade do eu, da liberdade do ego. E Jesus aponta-nos o caminho da felicidade. Quem está aqui que não quer ser feliz? Estão com vergonha? Quem está aqui que não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos ser felizes. Não há mal nenhum nisso. Mas Jesus aponta-nos o caminho da felicidade. E foi, sabem quando? Exatamente na noite de Páscoa. Na noite de Páscoa. Antes de tomar a ceia com os seus discípulos, Jesus ajoelhou-se e o que é que Ele fez? Lavou os pés aos seus discípulos. Fez o papel que era esperado por quem? Por um escravo. O papel
de lavar os pés aos discípulos era esperado não pelo mestre, mas pelo escravo. Mas Jesus, sendo o mestre, ele deu o exemplo e lavou os pés aos seus discípulos. Depois levantou-se e disse-lhes: façam isto e serão felizes. Este é o caminho verdadeiro da vida. Amém. Este é o caminho verdadeiro da vida. E por isso que estamos aqui hoje, na morte e na ressurreição de Jesus, nós celebramos a libertação, nós celebramos a liberdade, nós celebramos a vida. Amém. Queremos ser livres? Claro que queremos. Se queremos ser felizes? Claro que queremos. Então, doemo-nos uns aos outros, entreguemo-nos uns aos outros, entreguemo-nos ao nosso próximo, sigamos o exemplo de Jesus. Vivamos não no movimento de lá para cá, o que é que eu posso obter deste, o que é que eu posso obter daquele, em que é que aquele me pode servir, em que é que aquele pode ser de bênção para mim, em que é que aquele pode ser bom para mim. Não. Em primeiro lugar, onde é que eu posso ser de bênção para aquele? Onde é que eu posso ser de bênção para aquela? Onde é que eu posso ser de ajuda para este? Onde é que eu posso ser de benefício para aquele? Mesmo quando aquele me quer mal a mim, onde é que eu posso ser de bênção para o próximo? Isto é seguir o exemplo de Jesus. É fácil? Não. Mas é essa a ordem que Jesus nos deixou a cada um de nós, se nós queremos vencer a morte, vencer em vida. Amém. Assim como Jesus venceu a morte, entregando-se ou entregando a sua própria vida, também é assim que nós vencemos a morte. Por isso Jesus diz o seguinte, e notem: quem quiser viver eternamente, viver a verdadeira vida, abra mão de si mesmo e venha comigo. Dou a vida e morra. Quem quiser atravessar a morte e sair do outro lado para a vida eterna, na vida verdadeira, venha comigo. Entregue a sua vida por amor de mim e assim você vai achar a verdadeira vida. Seja livre. Livre do ego, livre do eu, livre do medo da morte. Então, meus irmãos, que cada um de nós possa viver o novo paradigma da ressurreição. Morrer antes, viver depois. Morrer antes, viver depois. E assim nós vamos encontrar e vamos desfrutar a verdadeira e real dimensão da vida. Amém. Não poderemos ser mais feridos pela morte, porque já morremos e ressuscitamos. Na linguagem de Jesus diz: passamos da morte para a vida. O que é que isto significa? Significa que já não vivemos mais aprisionados pelo medo da morte e não tememos a carência de coisa alguma, porque já experimentamos o que não se pode perder. Amém. Somos capazes de desfrutar mesmo sem possuir, ou usufruir o que é passageiro e caminhar pela sexta-feira da paixão, porque estamos seguros na promessa e na esperança do domingo da ressurreição, que é hoje. Amém! Seguir Jesus Cristo é colocar os pés na rota da vida eterna. Vida, vida e vida. Jesus ganhou para cada um de nós vida com qualidade divina, que não se esgota nos limites do corpo mortal, mas que tem a sua plenitude no corpo da ressurreição. Ou seja, quando o mortal se reveste de imortalidade e o corruptível se reveste de incorruptibilidade. Amém. A vida eterna é mais do que vida para sempre.
Muitos de nós, quando pensamos ou quando falamos vida eterna, é uma vida para sempre. É mais do que isso. E a sua realidade diz respeito a mais do que tempo apenas de existência. Não importa tanto quanto tempo eu vou viver, mas que tipo de vida eu quero e vou viver. Aqueles que acreditam que a vida é o que se tem até que a morte chegue, concretizarão todos os seus esforços e concentrarão todos os seus esforços e energias em conquistar o melhor possível aqui e agora. Mas aqueles que sabem que a plenitude da vida está para além do túmulo, que fica vazio na ressurreição, saberão viver aqui e agora, além dos limites de morrer, e terão a verdadeira vida desde já, pois Jesus Cristo prometeu o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém. Amém. Nós hoje vamos celebrar a ceia do Senhor aqui também. Hoje celebramos a ressurreição de Jesus, celebramos a liberdade e celebramos a vida que Ele conquistou para cada um de nós. Quem perde o medo da morte, perde o medo de viver. Quem perde o medo de morrer, encontra verdadeiramente o sentido de viver. E é isto que Jesus tem para cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, vivamos sem medo, vivamos a plenitude da liberdade, vivamos doando-nos de nós mesmos para o nosso próximo, para aquele que está perto de nós, para aquele que é o nosso vizinho, para aquele que vive em casa conosco, para aquele que está no trabalho conosco, para aquele que se cruza conosco nos transportes. Vivamos doando-nos de nós mesmos. Façamos este caminho de Jesus, lembrando-nos daquilo que Ele nos pediu e sendo um reflexo dele aqui nesta terra. E assim eu termino dizendo: Feliz Páscoa para todos, feliz ressurreição para todos, feliz Jesus na vida de cada um de vocês. E que nós possamos ter sempre esta noção de que o que importa é o que Jesus representa na nossa vida e o lugar que Ele ocupa na nossa vida e o que nós podemos dar aos outros por causa de Jesus Cristo que habita em cada um de nós. Amém? Então vamos agora todos tomar a ceia do Senhor. Eu vou pedir aos assistentes